Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Olá, amantes das letras! Está começando sua revista eletrônica voltada para a literatura, o Papo Literário. Veja o que teremos nesta edição. No mês das crianças, você vai se encantar com uma entrevista do pequeno grande Davi Moura, de 9 anos de idade, que está lançando o belo livro Meu Mundo de Poesias. E este também é o mês dos poetas. E vamos conhecer mais sobre um poeta de corpo e alma, Reginaldo Figueiredo, um dos criadores do Templo da Poesia. Tem também um lançamento para os fãs da literatura fantástica, o livro Minha Doce Vida Perdida, de Ricardo Kelmer. E ainda uma homenagem a Olga Paiva, na Galeria dos Grandes Nomes. Tudo isso e muito mais agora no Papo Literário. E a gente começa o Papo Literário de hoje falando do mais novo livro do escritor Ricardo Kelmer, Minha Doce Vida Perdida. Uma obra que promete emoções e vai prender a atenção dos fãs da literatura fantástica. É que o livro lançado nos teletransporta para o passado, em uma comédia romântica envolvente. A inspiração, segundo o autor, veio do mito do labirinto do Minotauro. O escritor, roteirista e letrista Ricardo Kelmer nasceu em Fortaleza, mas como inúmeros cearenses, também viveu em outras terras, no Rio de Janeiro e São Paulo, voltando a morar em sua cidade natal após 13 anos. É autor de vários livros, como Viajando na Maionese Astral, Pensão das Crônicas Duvidosas, O Irresistível Charme da Insanidade e Guia de Sobrevivência para o Fim dos Tempos. Ele confessa que tem uma queda pela literatura fantástica, gênero de seu novo romance, Minha Doce Vida Perdida. O fantástico é um gênero literário que sempre me interessou, né? Eu tenho o meu romance O Irresistível Charme da Insanidade, que é meu primeiro romance, que já navega por essas águas, né, do fantástico. E agora a ideia de escrever esse segundo romance já veio de longe, né? Esse livro ele foi gestado durante 18 anos. O Minha Doce Vida Perdida, ele começou sendo um conto do gênero fantástico, que está num livro de contos meus, de 97. E aí, lá tem um conto chamado Striptease, que é todo feito de diálogos diretos. Eu estava no Rio, morando no Rio, em 2005, e estava fazendo um curso de cinema com o Luiz Carlos Maciel, um curso de roteiro de cinema. E escolhi esse conto para transformar em roteiro de longa-metragem. E aí nasceu a história do Minha Doce Vida Perdida. Eu adaptei a história do conto para o formato de roteiro, né, de audiovisual. Anos depois, fiz o caminho inverso. Eu peguei o roteiro e transformei novamente em linguagem literária, só que numa forma não mais de conto, mas de romance. O fantástico é tudo aquilo que extrapola a realidade, um acontecimento extraordinário, inacreditável. Mas num texto literário, os elementos fantásticos são mesclados a outros de caráter real, para dar verossimilhança à história. Não é porque é do gênero fantástico que é uma coisa totalmente, digamos, fantasiosa no sentido de irreal, né? O gênero fantástico, ele se situa ali no limite, né? Entre o real e o não compreensível, né? Aquilo que deixa a dúvida, como é que pode isso? Será que, né? Tal, é o fantástico. Quando passa daí, aí já vai para o maravilhoso, né? Que dragões voadores e, né? Monstros e tal. Mas essa história ela se situa nesse limite, né? Do será se é possível? Como assim? Como é que foi, né? E tal. É a história de um casal, tem uma filhinha e um belo dia o marido se vê numa outra realidade paralela. E lá nessa realidade paralela ele se encontra com ele mesmo aos 20 anos de idade e com a mulher também aos 20 anos e ele aos 45.
E aí eles vivem um relacionamento a três, né? Digamos, um envolvimento ali, um triângulo amoroso, digamos assim, e aí com bom humor, né? E com uma dose de reflexão. E a dose de reflexão também vai no sentido de fazer o leitor também se perguntar: e se tivesse acontecido isso na minha vida? Ou e se não tivesse acontecido aquilo na minha vida, como seria? Antes de ser impresso, o romance Minha Doce Vida Perdida teve uma versão eletrônica, que contou também com a participação dos leitores. Eu vendi o livro antecipadamente, né, para os leitores adquirirem pela internet, e também o livro eletrônico, né? E foi isso que ajudou a custear a produção física desse livro, né? Eu fiz uma pergunta a todos que adquiriram o livro antecipadamente, os que participaram da pré-venda. Eu fiz a seguinte pergunta: se você, hoje, sabendo tudo que você sabe, tivesse a oportunidade de dizer algo para você mesmo aos 20 anos, o que você diria? Então, as respostas eu passei para o livro físico, são as páginas negras do livro. As respostas que eu recebi foram incríveis, são pérolas de sabedoria, algumas com bom humor. Então, eu posso dizer que os leitores também participaram da confecção do livro. Foi uma forma de eu agradecer a eles pelo apoio, pela participação na pré-venda, e também uma forma de embelezar o livro com relatos reais. E vamos saber agora como adquirir esse livro fantástico de Ricardo Kelmer. Eu sou daquele lema que o livro tem de ir onde o povo está, né? Ótimo que tenham as livrarias e bibliotecas, e é ótimo que as pessoas frequentem as livrarias e bibliotecas, nossos templos sagrados da literatura. Mas também é preciso ir um pouco além. Então eu faço vários lançamentos em vários locais e também vendo pela internet. Eu tenho meu site pessoal, blogdokelmer.com, e também nas redes sociais é só digitar o Ricardo Kelmer, meu nome, acaba chegando em alguma rede social minha, e aí para todo o Brasil, para o mundo inteiro, nós estamos vendendo o nosso livrinho. Esse e outros, né? A Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, Coordenadoria Ceará, promoveu uma manhã literária no Palácio da Luz. A escritora Célia Maria Leite proferiu uma palestra sobre Gruta da Casa de Pedra e outras lendas, e foi muito aplaudida. O cantor Ricardo Máximo e a pequena Maflane fizeram uma participação especial no evento. Veja nas imagens literárias da semana. Após o intervalo, tem uma entrevista encantadora com o pequeno escritor Davi Moura, que fala de seu livro de poesia, uma verdadeira obra de arte. A gente volta já já. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Voltamos a apresentar o Papo Literário e a gente traz agora uma entrevista muito especial para o mês das crianças. A jornalista e escritora Mônica Silveira conversa agora com o pequeno escritor Davi Moura, de 9 anos de idade. Ele está lançando o livro Meu Mundo de Poesias. Olha, Soraya, eu estou aqui com um autor muito bacana, o Davi Moura, de 9 anos
e que começou já há um tempinho, né, Davi? Com quantos anos você começou a escrever? Eu comecei a escrever com 7 anos. E já participou, inclusive, de Bienal. Sim, eu participei da Bienal 2018 até 2022. 2018 você tinha 4 aninhos. E é verdade que você não queria sair de jeito nenhum de lá? Não, na Bienal 2018 eu mordia porque eu não queria sair. Mordia sua mãe, deixa eu ficar. Deixa eu ficar, eu quero ficar, eu vou morder, eu mordo. Aí depois disso você passou a escrever, né? Qual foi seu primeiro livro? Meu primeiro livro lançado foi esse, que foi lançado na Cordoteca lá na Unifor. Mas o primeiro livro que eu já escrevi, eu ainda estou escrevendo, que é As Aventuras de dois meninos que têm um corpo. Eu não posso dar muito detalhe porque ainda não foi lançado, mas é um livro atípico. Não pode dar o spoiler, né? Agora, eu vi aqui que tem umas relíquias suas dos primeiros escritos, né? Isso foram os primeiros escritos que eu levei para Bienal 2022. Aí expôs lá. Não expôs não, eu sou cara de pau, eu tava pensando em dizer mas eu sou cara de pau. Chegava lá numa banquinha, falava, posso citar meu cordel? Porque eu achava que era cordel, só que recente eu descobri que é poesia. E você colocou, inclusive, nesse livro aqui, tem as páginas das suas relíquias para guardar. Quando você estiver bem famoso, vão olhar essas páginas aqui, as primeiras páginas. Aqui contém 8 poemas, só que só 7 estão no meu livro, por causa que esse aqui, de Cavalcante, eu não coloquei, porque tinha muito para colocar. Porque se eu colocasse, por que eu não coloquei aquele outro? Por que eu não coloquei aquele outro? Ia ficar, né? Muita coisa, viu? Seu livro tá lindo, Davi. Meu Mundo de Poesias, por Davi Moura, 2023. E é um livro totalmente artesanal. Todo feito à mão, papel reciclável, nenhum plástico. Você tem uma consciência já ecológica. Sim. Também é costurado, né? Costurado à mão. Eu costuro. Você mesmo costura? Sim. Que maravilha. Agora você também tem uma empresária muito boa, né? Minha mãe. Como é o nome dela? Meire Moura. Eu brinco. Gente, eu brinco e chamo ela de maluquinha, por causa que ela entrou nessa brincadeira. Deu escrever um livro e foi-se embora. Aí eu chamei às vezes de maluquinha, brincando. Ela acreditou no seu talento. Sim. Ela disse, vem em frente, tu consegue. E estava certa, né? Aqui eu estou vendo que você tem poemas que falam sobre os povos originários. Sim. Contei 10 poemas. Contei povos originários, personalidades. Que aqui nessa relíquia eu só contei 4. Só que eu coloquei mais 2. Que foi Conceição Evaristo e Gilberto Gil. Você é fã? Sou muito. E tem também seus avós, né? Sim, eu fiz essa poesia em homenagem a eles. Davi, como é que vem sua inspiração? Minha inspiração, eu preciso vivenciar aquilo, uma leitura daquilo às vezes. Eu preciso vivenciar ou ler, alguma coisa assim. Mas eu preciso de tempo. E você lê muito? Sim, eu vou contar uma coisa engraçada que aconteceu na Bienal. Eu tava lá recitando, aí uma mulher pediu, ei, Davi, Ela perguntou meu nome, eu falei, é Davi. Ela perguntou, Davi, você pode fazer uma poesia da minha mãe? Aí minha mãe achou na risada. Passou mal vergonha lá. Porque eu falei, não posso. Por causa que eu não conheço sua mãe, mas ela perguntou. Mas pensa a sua mãe. Minha mãe é minha mãe, não é a sua mãe. Minha mãe pode só ter uma coisa de diferença. Um fiapo de cabelo a mais. É diferente. Eu tenho. Com certeza, você sabe que isso é certíssimo. Sempre dizem isso, que o escritor deve primeiro mostrar o seu quintal, uma forma de expressão, né? Mostrar onde ele vive, porque tem mais verdade, para depois ir para o resto do mundo, né? Sim. Aí você fala também aqui sobre Iracema, que é um personagem do José de Alencar, e uma personagem indígena também. Foi por um triz que eu não colocava Iracema no meu livro. Eu não quero dizer que José de Alencar com a escravidão, ele apoia. Eu não vou dizer isso.
É por causa que, se ele está numa época de abolição, tem que abolir aquilo, escravidão, ele poderia ter simplesmente escrito um livro falando sobre isso. Eu não estou dizendo que é obrigação dele. Vamos escrever só um trechinho, né, de um livro. Pode fazer um livro de uma coisa totalmente diferente. Falando de outro lugar, qualquer coisa. Com certeza. Como ele fez com os indígenas, né? Podia ter feito também com relação aos negros e mostrar a situação que precisava mudar, né? Continuando isso aí, Iracema, eu não posso dizer que é fake e nem que é real. É uma história. É que nem meu livro atípico. Ele tem poderes, mas geograficamente correto. Eu sei que você gosta muito de história e geografia, né? Sim. Até no meu livro tem um trechinho que fala. Agora aqui também eu vi que tem umas coisas interativas. Tem uma página aqui, deixa eu ver aqui, ó. É a página 50. Está escrito, o que lhe traz inspiração? Use esse espaço para deixar sua expressão artística. Pode ser desenho, texto, pintura, a escolha é sua. E ainda aproveita e me segue aqui, né? Aí se você quiser que eu note uma página do QR Code, né? Muito bem, quer dizer, é importante essa comunicação com o leitor. Sim. Como é que o leitor pode adquirir seu livro? Onde é que ele está? Como é que a gente pode adquirir? Bom, a pessoa pode adquirir pelo meu Instagram, MouraVida3, ou pode adquirir pessoalmente, vindo comigo. Só que eu acho uma coisinha bem difícil de adquirir pessoalmente, porque um dia eu tô aqui, depois de um segundo eu tô aqui, passa um segundo já eu tô na China. Porque minha rotina é assim, minha rotina é bem bagunçada. Pois é, tem que se esforçar para encontrar, né, Davi? Davi, você poderia encerrar a entrevista com um poema, lendo um poema? Claro. Belezas do meu Ceará. Sou menino curioso, tenho o apelido de estudioso, estudo tudo um pouco. Gosto de história, geografia, literatura é minha alegria, escrevo cordel e poesia. Sou natural de Dourados, mas a beleza litoral me encantou. Conheci sonho mar e em Fortaleza escolhi morar. Meu Ceará tem litoral, céu e sertão. Meu bisavô é artesão. Sertão é seu morar, cuida escape lembrança, os saudades que tenho de lá. Quando pequenino quis aprender a surfar e nas praias do futuro fui me aventurar. Coisas sem professor no mar fui me encontrar. Viajei para Quixadá e a Pedra Galinha Choca fui visitar. Conheci sua história, Raquel de Queiroz tem sítio lá. Não conheço Jijoca, mas pretendo visitar, mergulhar suas praias e muitas fotos registrar. Cada ponto turístico para recordar. Essa foi a poesia Belezas do meu Ceará. Que coisa linda, maravilha, mostrou muito bem como é o Ceará. Davi, parabéns. E muito obrigada por sua participação aqui no Papo Literário e volte sempre. Sim. E então, gostaram do Davi? Um menino genial, né? E no próximo bloco tem a Galeria dos Grandes Nomes com a pesquisadora, filósofa, antropóloga Olga Paiva e uma reportagem com o poeta Reginaldo Figueiredo, um dos criadores do Templo da Poesia. É logo após o intervalo. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Estamos de volta com o Papo Literário. Em 20 de outubro foi comemorado o Dia do Poeta. E ainda neste mês é comemorado o Dia da Poesia. Hoje vamos conhecer mais sobre um poeta de corpo e alma, Reginaldo Figueiredo, um dos criadores do Templo da Poesia. É só olhar para Reginaldo Figueiredo e sabemos logo que se trata de um poeta. É que os poetas emanam uma energia diferente, no jeito de ser e de agir. Um dos criadores do Templo da Poesia, Reginaldo, lançou neste ano o livro Arte me faz forte e inútil. Afinal, muita gente acha que poesia não tem serventia. Mas quando vivemos momentos como este, de tantas guerras e tragédias ambientais, sentimos o quanto uma poesia pode ser útil. Quando eu não sei o que fazer da vida, eu faço um poema e o poema diz o que eu devo fazer. Eu sinto aqui a alegria de estar aqui. 14 anos depois, quando eu estava aqui no Papo Literário, quando a gente criou o Templo da Poesia, nasceu há 14 anos, e agora lançando o livro
que é esse Arte Me Faz Forte e Inútil, uma viagem para o eu interior. A gente fica com uma alegria, eu prefiro dizer, porque eu disse, quando eu não sei o que fazer da vida, faço um poema e o poema diz o que eu devo fazer, ele me encanta e faz com que possibilita, né? Porque isso, você tem que viajar dentro de si mesmo, porque não tem receita, nem ninguém pode fazer por ninguém. O lançamento do livro Arte Me Faz Forte e Inútil marcou datas importantes na área da economia solidária. Comemorando os 25 anos do Banco Palmas e 50 anos do Conjunto Palmeira, porque nós estamos aí, nós moramos lá na Vila de Poetas, em Maranguape, e o Templo da Poesia hoje também mora junto com a gente lá em Maranguape. Nós fazemos parte do Fórum Brasileiro da Economia Solidária, da Rede Cearense e somos a bodega da Vila de Poetas. Reginaldo define o que é arte para ele. Nessa história da arte, ela simplesmente é como se fosse ter uma caverna e eu posso entrar ou não. Agora, eu não sou obrigado a entrar, mas algo me puxa para lá, independente do que eu esteja fazendo, me puxa e faz com que depois saia coisas maravilhosas que eu fico encantado, mas vem primeiro é o medo de ver essa luz que é a arte, que é uma luz que não tem utilidade nenhuma, mas que a gente pode se fazer. Cada um constrói as suas. Mas nada define melhor a arte da poesia do que o próprio poema, ao filosofar sobre a vida. Inventa o impossível para criar no invisível sossego. Seja leve e receberá a chave da liberdade. Confiança acende a chama para iluminar seu caminho. Traga ao ponto mais alto do peito a certeza que sempre pode transmutar em luz o que já não mais lhe serve. Flutua sobre as brasas que se faz estrada para você passar. Vá ao encontro de si mesmo e encontrarás tudo. Livre-se de qualquer impedimento. Sinta que no seu coração o amor que tem para dar cria tua realidade. O meio cultural cearense sofreu recentemente 3 perdas importantes. Entre os que nos deixaram está o escritor e economista Paulo Roberto Neves, membro da ACI, conselheiro da ASEG, AUMESSE e outras academias. Ele foi presidente do Conselho da Academia de Ciências, Letras e Artes de Columinjuba. Registramos também a morte do escritor, trovador e jornalista Coronel Gutenberg Liberato de Andrade, que foi presidente da União Brasileira de Trovadores e membro da Academia Maçônica de Letras do Ceará, AUMESSE e ACI. Foi também fundador do Colégio da Polícia Militar do Ceará. Outro destacado nome que faleceu neste mês foi o escritor Nicodemos Gomes Napoleão, natural do município de Alto Santo, integrante do Centro Cultural Juvenal Galeno e da Academia Cearense de Retórica. Ele exerceu ainda o cargo de presidente da AUMESSE. A gratidão do meio cultural aos 3 que muito fizeram pela nossa cultura. E falando em cultura, a Galeria dos Grandes Nomes de hoje faz uma homenagem à pesquisadora, filósofa, antropóloga, curadora Olga Paiva, uma referência nacional em patrimônio histórico e cultural. Pesquisadora, filósofa, antropóloga, curadora e, antes de tudo, uma defensora aguerrida das políticas culturais. Olga Paiva foi gestora do Teatro José de Alencar e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Ceará. Destacou-se em frentes diversas de lutas, entre elas pela manutenção da Praça Portugal, do Parque do Cocó e da elaboração do Plano Estadual de Cultura do Ceará. A guerreira não deixava, no entanto, desaparecer do rosto o sorriso que cativava inúmeros amigos, a quem costumava apoiar e incentivar em suas artes.
compartilhou sua sabedoria várias vezes na TVC, com entrevistas em telejornais e programas como o Diálogo. Eu acho que uma coisa fundamental para o homem é a postura dele enquanto ser pensante, de tentar compreender a lógica que rege essa totalidade do real. Piaget diz que o homem que não passou pela filosofia, ele é um homem completo, porque a filosofia é uma tomada de posição sobre a totalidade do real. Há alguns anos, Olga lutava contra a doença de Parkinson. Após uma internação, ela nos deixou em 2 de outubro, aos 78 anos de idade. Mas essa mulher admirável será sempre uma referência nacional em patrimônio cultural. Estarrecido, o mundo viu uma nova guerra surgir, numa região cercada de conflitos. De um lado e de outro, perdas terríveis, como sempre acontece nas guerras. O poeta José Jorge Letria escreveu o livro A Guerra, com ilustrações do seu irmão André Letria. E o nosso clipoema de hoje foi inspirado em versos de A Guerra. A narração é de Angélica Martins. A guerra rasga o dia como uma doença sussurrada e veloz. A guerra não ouve, não vê e não sente. A guerra sabe sempre onde a temem e a esperam. A guerra toma a forma brutal de todos os medos. A guerra alimenta-se de ódio, ambição e rancor. A guerra invade o sono brando dos inocentes. A guerra tem todos os rostos da maldade que impõe. A guerra nunca foi capaz de contar histórias. A guerra entristece, esmaga e cala. A guerra é uma máquina de dor, a fábrica malévola de todas as raivas. E como disse o Papa Francisco, a guerra, o conflito armado, não traz soluções e os fiéis devem ter um só lado, o da paz. Torcemos por isso, por um mundo pacífico. E com esse desejo de paz, encerramos o Papo Literário de hoje.